Deus seja louvado. Toda a glória e toda a honra seja dada ao Senhor, nosso Deus, que fez o céu e também a terra. Neste momento, irmãos, eu gostaria de primeiramente fazer uma oração para depois reportar aos irmãos aquilo que estou sentindo no meu coração. Senhor nosso Deus e Pai, Criador nosso do céu e também da terra, no nome do Senhor Jesus, somos agradecidos a Ti por mais este dia de vida e por tudo que o Senhor Deus tem preparado para nós. Pedimos o perdão dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas transgressões. Pedimos que Tu receba no céu a nossa oração, atende aqueles que têm rogado oração para nós e também nós apresentamos os nossos nas palmas das Tuas mãos. Protege-nos, livra e permita que esta mensagem da Tua palavra, essa pregação, possa atingir alguns corações. Ainda que muitos achem repetitivo, mas é necessário que seja, Senhor, anunciado o reino, o Evangelho do reino, para a salvação de todo aquele que nele crer. As demais coisas, Senhor, Tu és sabedor de tudo. Entregamos todas as necessidades daqueles que nos rogaram oração, em nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém e amém. Caríssimos irmãos, eu gostaria de ler, com a ajuda de Deus, no livro de Apocalipse, irmãos. Livro de Apocalipse. Poucos versículos, irmãos, no capítulo 22. Eu poderia até ler o capítulo inteiro, mas Deus me trouxe apenas alguns versículos. Capítulo 22 de Apocalipse, versículos 6 e 7 apenas. Admoestações e promessas finais e a conclusão. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Glória ao nome santo do Senhor. Este livro que se chama Bíblia Sagrada, a infalível Palavra de Deus, a qual dela não podemos acrescentar e nem dela diminuir. Quando se diminui alguma coisa, irmãos, daquilo que está escrito, está se tirando a sua parte da árvore da vida. Então temos que ter cuidado ao querer diminuir aquilo que está escrito. Ainda que não entendamos nos momentos em que Deus não nos ilumina, mas devemos estar atentos a tudo que está escrito, não contestando, mas orando. Porque a sabedoria humana, ela tem um limite, irmãos. Mesmo os homens mais inteligentes da terra, aqueles que Deus deu a eles condições de aprenderem vários idiomas, ou de terem conhecimentos bíblicos profundos, a ponto, irmãos, de se acharem até doutores da lei, da Bíblia. Porém, irmãos, observamos que os primeiros discípulos, os apóstolos, eram pescadores e homens indoutos. Não criticamos aqueles que estudam as Escrituras porque elas têm que ser estudadas. Não, eu não estudei para pregar esta palavra, mas eu tenho estudado a Bíblia para conhecimento, para não falar coisas que não são aquilo que devem ser faladas, mas não para expor nenhum tipo de sabedoria humana, mas para expor o Evangelho de Cristo na sua simplicidade, na sua singeleza, na sua humildade, porque foi assim no princípio. O Senhor poderia buscar dos príncipes, dos sábios, porque naquela época existiam até historiadores
escreviam a respeito dos acontecimentos. Existia um historiador que chamava Heródoto, escreveu muitas coisas, e existiam outros pensadores da época, principalmente na Grécia, onde, irmãos, existiam muitos homens intelectuais que estudavam as letras, estudavam aquilo que lhes interessava, mas o Senhor, ele veio, irmão, com uma sabedoria suprema. Podemos dizer que os discípulos ou apóstolos tiveram o maior professor do universo, o maior conhecedor da palavra de Deus, porque ele era a própria palavra que veio em carne, mas não descaracterizou a palavra que ficou escrita, porque ele disse: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Dentro disso, devemos examinar. A palavra examinar quer dizer procurar saber o que está escrito. Quando nós procuramos saber alguma coisa, nós estamos estudando aquilo. Então, você diz: nós não estudamos a Bíblia. Então, como é que você vai testificar de uma coisa que você não sabe nem o que está escrito? Você tem que ter conhecimento. Se você não tem conhecimento, mas os discípulos não sabiam ler, como eu acabei de falar. Mas quem foi o professor deles, irmão? Imagine o Senhor Jesus ensinando você todo dia. Você vai ficar, além de ter o Espírito Santo, que vai reter em você, irmãos, a luz daquilo que foi ensinado, vai dar para você também a condição de você poder transmitir aquilo que você aprendeu do Senhor. Você não aprendeu de outras pessoas que podem ter outras ideologias. Porque existem muitos pregadores que têm ideologias, ideias, e nós não podemos desprezá-los. Por quê, irmãos? Porque cada um, irmão, entende uma parte. A Deus foi dito da boca de Deus, irmãos, que o Senhor daria para quem Ele quisesse. O Senhor Jesus disse: eu tenho poder de dar e poder de tornar a tomar. Isso em todo sentido, tanto na vida, como na morte, como na inteligência humana, como na sabedoria. A palavra de Deus, ela sempre foi a infalível palavra de Deus, inquestionável. Ainda que possa existir erros de tradução por causa da linguística, porém não se contesta aquilo que o Senhor Jesus disse, que Ele vai voltar. E é o nosso ideal, o nosso maior objetivo, irmãos, é saber que Ele voltará. E o que lemos aqui hoje, nesse capítulo 22, 2 versículos apenas. Você pode dizer: mas o que vamos aprender com esses 2 versículos? Esses 2 versículos são primordiais, são importantes para nós. Primeiro, ele disse que essas palavras são fiéis. A fidelidade de Deus é inquestionável. Quando se questiona a fidelidade de Deus, irmãos, se comete um erro gravíssimo, porque Deus, Ele não erra. Não precisamos questionar a sua fidelidade. Apenas temos que esperar o tempo da sua vontade. Alguém questiona sem maldade, erra sem perceber: Senhor, por que está acontecendo que tu não volta logo? Porque fique em paz, o Senhor vai voltar na hora que Ele sabe que vai voltar. Os acontecimentos mundiais que nós estamos vendo, tanto em Israel, como agora nesses governos que estamos observando na Terra, não vamos citar nomes, as contradições que há entre eles, tudo isso, irmãos, é cumprimento da palavra de Deus. Deus não tem prazer, irmãos, que ninguém se perca. Embora hoje estamos aqui em Portugal em lockdown,
Logo, sabemos que temos que ficar nas nossas casas e sairmos apenas se for necessário. Porém, a palavra de Deus está livre e ela sai, às vezes, por outros métodos, como nós estamos usando aqui. Porém, irmãos, uma coisa nós temos certeza, que se nós guardarmos as palavras fiéis do Senhor, que Ele enviou aos seus servos, aos seus santos profetas, que as coisas que estamos vendo acontecer, que estão escritas nesse sagrado livro, já foram proferidas por muitos homens que antes de nós, irmãos, muito antes de nós somos aprendizes, e ainda hoje existem doutores e até com dons espirituais profundos, porque o dom não terminou. Alguém anda dizendo por aí que o dom já não tem mais dom. Ora, irmãos, você crê em Jesus Cristo? Eu faço uma pergunta para você. Crer não é um dom? Como que já terminou o dom? Você crê na Bíblia como a palavra de Deus? Creio. Então você tem dom de crer. Pode não ter outro dom. Então quem somos nós para dizer que os dons terminaram? Os dons não terminaram. Os dons estão entre nós. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui na terra, os dons de Deus se manifestarão entre os homens da forma e da maneira em que Deus assim quiser que eles se manifestem. Deus não precisa de nenhum professor ou teólogo para ensiná-lo qual a forma que deve se manifestar o dom. É lógico que existem exageros em alguns lugares, mas não vamos, irmãos, também, vamos dizer assim, subestimar algumas coisas, porque se nós formos olhar nos livros dos profetas e até mesmo nos próprios livros de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que existiam pessoas que profetizavam e que se manifestavam de forma que, se fosse hoje, talvez nós acharíamos que é uma loucura. Porém, irmãos, saibamos que não devemos subestimar as coisas de Deus. Quando não entendemos, é melhor calarmos do que falarmos algo que venha ferir o Espírito da Santidade, o Espírito Santo de Deus, que Deus derramou e selou aqueles que creram no seu nome. Eu não digo da promessa, da linguagem, mas eu digo do selo do Espírito Santo que se recebe na crença em Jesus Cristo, que faz com que nós, irmãos, sejamos revestidos de um poder incalculável. Muitos pensam que tem o Espírito Santo somente aqueles que falam em línguas. Você está enganado. O dom das línguas são o dom de evidências de línguas. Eu me recordo que uma vez na África, irmão, eu precisei conversar com uma pessoa e ele começou a falar. Eu comecei a falar com ele e Deus enrolou a minha língua. E naquele momento, irmãos, aquele homem ficou assustado, porque eu estava falando em árabe com ele. E eu não sei falar árabe. Bendito é o nome do Senhor. Eu falei de Jesus Cristo para aquele homem. Eu falei sobre aquilo que ia acontecer. E eu não entendi também o que eu falei. Eu perguntei para ele, porque ele também sabia falar português. Ele disse: você falou em árabe. Você disse que Deus vai tirar o diabo deste lugar. E realmente naquele país existia um ditador que fazia com que as pessoas estavam escravizadas por ele. E aquele homem foi eliminado de uma forma terrível, cumprindo-se aquilo que Deus havia nos dado por misericórdia. Não estou aqui falando isso para me aparecer, irmãos, porque eu nem sei o que disse. Ele que falou para mim. Se eu falar para os irmãos que eu entendi o que eu falei, eu não entendi nada. Mas ele entendeu e ele mesmo falou para mim. Assim disse ele. E eu creio naquilo que ele falou, porque ele estava
prestando atenção, e ele sabia falar. Então, irmãos, observamos que se nós guardarmos as palavras da profecia desse livro, porque o Senhor teve o trabalho de enviar os seus anjos para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Esse breve, irmãos, é hoje. Isto foi falado a João na ilha de Patmos há muitos anos atrás. E está nas nossas mãos hoje, por uma forma especial, por um trabalho magnífico, de nós termos nas nossas mãos esse tão raro livro. Eu digo raro porque muitos têm e não leem, deixam em cima do armário, deixam dentro de uma gaveta, e nós deveríamos examinar mais as Escrituras, porque elas dizem a respeito do Senhor Jesus. Então, irmãos, depois aqui no verso 7 diz: eis que presto venho, quer dizer, eu logo venho, estou prestes a vir. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então já está a profecia aqui, irmãos. Você crê no que está escrito? Creio, então você tem o dom de crer. Não digas que não tem dom. Você crê na profecia da palavra. E o que está escrito aqui? Que Jesus Cristo vai voltar. E o que nós temos que fazer? Guardar aquilo que nós temos. E o que temos? É a palavra. Ela sempre tem que ser guardada não dentro de um armário, não dentro de uma gaveta, não só na hora de você ir se reunir, mas guardar dentro do teu coração. Que a lei do Senhor e a sua palavra e a sua meditação seja conosco nos momentos da nossa vida. Às vezes, irmãos, somos obrigados, por causa das coisas que necessitamos na terra, de correr para lá, para cá, e buscarmos o alimento cotidiano que faz parte da nossa subsistência, ou da nossa existência na terra, porque se nós não corrermos, o que será de nós? Porém, irmãos, há sobre nós uma promessa, sobre nós, que eu quero dizer, não é sobre mim, é sobre todos aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O Senhor Jesus nos prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tome deste remédio, tome agora desta medicação que Deus está te dando. Se você estava triste, se você estava desanimada, se você estava desanimado, atribulada por alguma coisa, irmã, ou por alguma enfermidade, creia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Irmãos, se você sentir, dê o seu like, subscreva nesse canal que é pequeno e passe para frente esta mensagem para que possa aumentar o número daqueles que possam ouvir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está voltando, não há como negar. Esse breve nós já estamos vivendo. Nós já estamos vendo nações contra nações, reinos contra reinos. Nós já estamos vendo, irmãos, uma cristofobia. Aqui mesmo na Europa, em alguns lugares, já há cristofobia. Em todos os lugares que há cristofobia, irmãos, a perseguição é muito grande. Há países, não vou ficar citando nomes, que prendem quem falam de Jesus Cristo. Há países que quem leva uma Bíblia na mão pode ser condenado à prisão. Há países que pregadores já foram executados. E você pensa que você está sendo perseguido aí no teu país. Você nem viu a perseguição ainda. Irmãos, uma vez estive em uma casa
por falar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, quase eu apanhei lá dentro daquela casa. Não vou dizer a crença daquela pessoa, para não vulgarizar. Outra vez, irmãos, uma pessoa ficou tão irada e quis discutir naquele país, que não crê em Jesus Cristo, se bem que ainda estávamos um lado daquela nação em que nós ainda tínhamos um pouco de liberdade para falar. Mas quando passamos para uma outra região, irmãos, lá, para atender a necessidade da casa, tivemos que ficar fechados, com as portas fechadas, e até mesmo para cantar, tínhamos que cantar baixinho, para não sermos descobertos e corrermos o risco ou de sermos apedrejados ou até mortos. Então, irmãos, eu não cheguei a passar por este processo. Deus deu a graça de falar e não ser agredido ali, e nem na outra casa que o homem ficou nervoso, mas também não chegou a me agredir. Mas quantos que já foram agredidos, irmãos, por falar de Jesus Cristo? Pessoas que foram presos por amor ao Evangelho de Cristo. Outros, nesses tempos atuais, e você diz que só a tua denominação vai entrar no céu. Irmão, lute pela tua denominação, não por ela, lute por Jesus Cristo. Se você quer conservar-te no lugar que você está, não aconselho a ninguém sair de lugar nenhum. Esteja em Cristo, se lá você se sente bem e Jesus Cristo visita a tua alma, fique aonde você está. Eu não estou dizendo para você sair, mas existem lugares que têm heresias, idolatrias, mentiras e evangelhos de prosperidade, pregam somente as coisas desta vida. Eu estou pregando para você a vida eterna. Quer ela? Só há um caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo. E você que já conhece, irmão, não guarde só para você. Espalhe esse evangelho. Alguém pode dizer, mas eu vou chamar para vir para a minha igreja. Irmão, às vezes você vai anunciar para alguém e lá, naquele país, nem existe e nem ninguém sabe qual é a tua igreja. Você está numa lagoa, irmão, achando que é o oceano. O Senhor diz para você e para todos, esse mundo tão grande que nós vemos, irmãos, tem muitas almas que precisam de Jesus Cristo e não de uma denominação. Porque o anticristo está vindo aí. E é uma utopia, irmãos, nós pensarmos em grandes tempos, no momento em que o anticristo virá e tomará tudo. Nós temos sim que pensar nas almas, pensar em evangelizar. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Você pode dizer, batizado aonde? Ore, Deus te mostrará o que você tem que fazer. Qualquer dúvida, ponha no nosso comentário. Há pouco tempo fiz um batismo aqui próximo ao rio, irmãos. Depois fiz um outro batismo na casa de uma senhora que estava morta já. Logo depois Deus a levou. Ela creu em Jesus Cristo e pediu o batismo. E eu creio, irmãos, que cumpri a minha missão nesta parte. Estou preocupado com templos, estou preocupado com almas. Porque o templo, irmão, quando vir a perseguição mesmo, eles serão queimados. Hoje apenas está sendo fechados os cultos em alguns lugares. Não sou contra templos, irmão, mas o verdadeiro templo somos nós. Mas eu não sou contra uma pessoa ter um lugar para se reunir. Entenda isso. Apenas eu estou dizendo para você que você tem que estar reunido no Senhor Jesus. Porque nesses momentos que estão aí em lockdown, em que lugares fecharam as portas das igrejas, muitos não pegaram mais a Bíblia para ler.
Muitos não cantaram mais em casa, nunca mais se reuniram com a família. Irmãos, eu agradeço a Deus que por grande misericórdia, em todo esse tempo, não parou de ter culto dentro da minha casa. E ainda faço os vídeos, por misericórdia, e até a Santa Ceia. O que importa é servir a Deus e não aos homens. Então sirva a Deus. Eu e minha casa temos desejo de servir o Senhor. Não vou dizer que todos servimos como deveria ser, porque somos imperfeitos, mas sabemos que o Senhor se agrada de um coração sincero. E nós não estamos dizendo que somos alguma coisa, nós não somos nada, apenas queremos que você coloque em prática aquilo que o Senhor mandou os seus santos profetas para anunciar. Ele não mandou anunciar contendas, heresias, prosperidade. Isso é uma consequência. Ele mandou nós anunciarmos a Jesus Cristo e a vida eterna. Deus que vos abençoe e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e do Deus eterno possa reinar dentro dos vossos corações, desde agora e para sempre. Amém e amém.